Meu Deus, você vai se atrapalhar, nossa, você vai ter um acidente. Nossa, meu Deus, você vai cair daí. Nossa, você vai morrer. Meu Deus do céu, você não percebe como isso é perigoso? Nossa senhora, mas você acha que isso vai dar certo? Isso é a vítima falando que tem medo. Quem tá no ciclo do alcoolismo, se enxergando como uma vítima, não assume responsabilidade. E aí vai comunicar pro outro uma coisa toda bagunçada. Porque a verdade seria o quê? Você pode falar assim, olha, eu tenho medo que você saia para dirigir depois de beber. Se você falar que isso é perigoso, e até é perigoso, você não está falando do seu medo. Então não é que você tem que esconder o medo. Só que é o seguinte, não é porque você tem medo que todo mundo tem que te obedecer, não. Já percebeu isso? O mundo não gira em torno do teu umbigo. Não é porque você vai demonstrar os seus sentimentos que os outros têm que acudir o teu sentimento imediatamente. Seu sentimento é sua responsabilidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como controlar as emoções, né? Como lidar com as suas próprias emoções para fazer quem você ama parar de beber. E como também não deixar que as tuas emoções te sabotem no caminho da sobriedade de quem você ama. Eu recebo muito essa pergunta ou essa queixa, né, essa reclamação de que, e é um fato, né, é difícil manter o controle emocional quando você está vivendo com alguém que tem um problema com álcool. Né? Pode ser que você tenha muita raiva ou muita vergonha, muito ressentimento, enfim, isso pode te afastar do teu objetivo de tomar atitudes que sejam produtivas para realmente ser parte da solução e não parte do problema. E eu sei que tem gente que acha que nunca vai conseguir controlar as emoções. Porque talvez nunca tenha aprendido ou ouvido como fazer isso. E também tem aquelas outras pessoas que acham que as emoções são você. Né? Tem gente que acha que a emoção é ela mesma. Que ter raiva e explodir e xingar é o certo, é o correto. E é o melhor a se fazer e que isso traz algum benefício. E eu vou te ajudar a entender quando é que isso causa benefício e quando isso pode te atrapalhar no caminho de fazer quem você ama parar de beber. Então assista esse vídeo até o final para a gente falar, para você entender mais sobre isso. Primeira coisa que eu preciso falar são eu vou ter que te explicar alguns conceitos sobre sentimentos. Que através desses conceitos você vai ser capaz de entender quando que um sentimento pode estar a favor do ciclo do alcoolismo e quando que os seus sentimentos podem estar indo para o ciclo da sobriedade. Para você ser parte da solução e não meramente uma vítima da situação que você está passando. Então vamos lá. A primeira coisa sobre os sentimentos é que eles não são ações. Essa é uma coisa que parece óbvia, mas no dia a dia, na prática mesmo, às vezes você confunde. Né? As pessoas podem confundir isso. Se você fica com raiva de alguém, isso não significa que você precisa agir em direção a essa raiva. Deixa eu te explicar. O sentimento não é uma ação. Existe uma diferença entre um sentimento e uma ação. Você pode sentir raiva, mas não agir em cima dessa raiva. Porque o sentimento ele é um impulso de ação. Ele é como se fosse um carrinho de roda, de corda. Sabe que você puxa o carrinho e você solta e ele vai? Eles podem gerar impulsos que vão te dar vontade de agir de uma determinada maneira. Por exemplo, a raiva, ela traz... Né? Se você quiser saber só sobre raiva, tem vídeos sobre isso, tá? Ou sobre emoções específicas. Hoje é mais as emoções gerais, tá? A raiva é uma emoção que te traz um impulso de, talvez, se proteger, ou atacar, ou evitar um dano. Então, a raiva vai levar você a ter o impulso de agir. O que acontece quando uma pessoa tem raiva, geralmente? O corpo já começa a responder sozinho, né? Às vezes a mandíbula começa a apertar, o ombro talvez fique um pouco mais contraído, talvez comece a fechar um pouco mais o punho, fechar um pouco mais o rosto. Então perceba que a raiva ou outros sentimentos também causam reações corporais, mas eles não causam comportamentos, né? Fulano estava com raiva, portanto ele foi lá e mandou todo mundo para aquele lugar. Não, fulano pode ter raiva e não fazer isso. Né? O sentimento não justifica uma ação por si só, mas ele sim é um impulso de ação, ele favorece que uma ação aconteça.
Ou, por exemplo, vou te dar um exemplo de outro sentimento. Né? Se você tem uma situação em que você sabe, você já percebeu que você precisa dizer não para o alcoolista, né? Uma situação em que você não quer ceder aquilo, você não quer pegar carona com ele embriagado, você não quer dar dinheiro para ele beber, por exemplo. Mas você talvez sinta medo. Medo. E aí o medo faz o quê? Dá vontade de fugir, evitar uma situação. Então o que acontece? Você acaba não conseguindo dizer não se você agir a partir desse sentimento de medo, se você ceder a esse impulso de ação de simplesmente evitar uma situação. Porque quanto mais você evita uma situação, ou quanto mais você cede aos sentimentos, você se torna mais fraco emocionalmente. Se você é acostumado a sempre seguir o seu primeiro sentimento, você inevitavelmente vai se tornar uma pessoa fraca emocionalmente, uma pessoa frágil, uma pessoa que cede a todos os impulsos. Isso vai fazendo o seu cérebro ter cada vez menos força para controlar o teu comportamento, para ajustar aquilo que você está fazendo aos seus objetivos. E a parte emocional do cérebro não é a parte mais inteligente. Não é a parte que está calculando tudo que é necessário para que a sua vida seja boa. Então, se você é acostumado, tô com raiva, eu xingo mesmo. Mas por que você xingou? Porque eu estava com raiva. Tá bom. Talvez você esteja criando, ao longo do tempo, tantas vezes você foi criando ou cedendo esse sentimento, e ele vai ficando cada vez mais difícil de segurar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aumentar o seu limiar de capacidade de lidar com situações e sentimentos. Por exemplo, você tem vergonha de uma situação, enfrenta. Se é uma situação que deve ser enfrentada. Você tem raiva numa situação, mas se você agir de acordo com aquela raiva, isso não vai te ajudar. Então, respira, trabalha, faça alguma coisa para que essa raiva não te... evita o lugar, ou enfim, dá uma volta, evita aquilo ali, para que você não haja. O contrário é o medo. Você está com medo, mas você sabe que você tem que fazer uma coisa. Então, não evita, haja. Tá entendendo? Eu tenho medo de dizer não para ele. Eu tenho medo de como é que vai ser a reação dele, mas no fundo eu sei que está errado eu fazer isso. No fundo eu sei que eu estou no ciclo do alcoolismo. No fundo eu sei que se eu não fizer isso, se eu simplesmente der dinheiro para ele e fugir desses sentimentos, eu vou ficar como? Eu vou ficar como uma vítima na própria vida, rodando no ciclo do alcoolismo. E não tem como você fazer quem você é parar de beber numa posição de vítima. Porque os sentimentos estão ruins agora, se você está sofrendo agora, quanto mais você se coloca no papel de vítima, mais você vai sofrer. Mais fraca você vai ficar. Não interessa para onde você queira levar a sua vida. Então, se você se render simplesmente aos sentimentos, eles vão te levar para o ciclo do alcoolismo. Porque é muito parecido com o jeito que o alcoolismo funciona. O alcoolista vai lá, acontece alguma coisa, ele vai lá e cede ao impulso de beber. Claro, tem mais coisas, mas tem um paralelo aí. Você está percebendo? Ele não consegue dizer não para um copo de bebida. Sim, tem um paralelo aí. Né? Talvez tenha que usar estratégias para isso. Mas agora você também, às vezes, pode passar por uma situação em que você... eu não consigo dizer não para o meu filho que me pede dinheiro. Pô, você não consegue. Eu entendo, talvez hoje você não consegue porque você passou muitos anos vivendo nesse ciclo de alcoolismo, se sentindo e se enxergando como uma vítima, e a vítima nunca sai do lugar, nunca alcança os seus objetivos, e aquele sofrimento que você está sentindo vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque a situação vai piorar cada vez mais. Porque você vai ter consequências e resultados que não são os que você quer. E o seu cérebro vai se acostumando a ser fraco. Tá entendendo? Porque o cérebro funciona como um músculo. O cérebro é como se fosse uma impressão digital do nosso comportamento. Se você sempre cede as coisas, como é que você quer olhar para a cara do alcoolista e falar, olha, eu quero que você seja forte, eu quero que você se esforce, eu quero que você se comprometa, se você é farinha do mesmo saco? Se você se enxerga como uma vítima. Então o que você precisa fazer? Você precisa começar a assumir uma postura de ser, nessa história toda, não ser mais a vítima, mas ser a heroína da sua história. A heroína da sua vida, a pessoa que vai se salvar, em primeiro lugar. Porque a partir dessa postura, que começa com uma postura primeiro intencional, você começa a se aproximar do ciclo da sobriedade.
para você ter ações ligadas ao ciclo da sobriedade, para você conseguir fazer quem você é parar de beber. A sobriedade vira consequência. Uma consequência desse processo. Porque os sentimentos, eles não são sinais da realidade. Recentemente eu fiz uma postagem, né, de um exemplo, de um diálogo, de o que falar para o alcoolista numa determinada situação. A maioria das pessoas falou para mim que gostou muito daquele jeito de falar, que achou interessante, achou útil. E teve algumas poucas pessoas que me disseram o seguinte: Vitor, mas é impossível, eu não tenho capacidade emocional para fazer isso, porque um familiar de um alcoólatra, ele sempre é uma pessoa sofrida, ele sempre é uma pessoa fraca, ele sempre é uma pessoa incapaz. Você percebe a mentalidade que tem por trás disso? Como é que eu vou explicar qualquer coisa? Como é que vai entregar uma ferramenta na mão de uma pessoa que está com essa mentalidade? Ela vai jogar fora, porque ela está tão preocupada em manter essa postura de vítima, manter essa postura de coitadinha, manter essa crença nojenta de fraqueza, crença da qual mata ela e mata a família dela todos os dias, porque, claro, é mais confortável. Porque o seu cérebro fica mimado, o seu cérebro fica fraco. Quando você sempre resolve ir para o lado mais fácil. O lado mais fácil é o lado de ser vítima. O lado mais fácil é o lado de ceder a todas as emoções. O lado mais fácil é o lado de não fazer exercício físico, não se alimentar bem. Esse é o lado mais fácil no curto prazo, mas ele torna a vida muito mais difícil. Você percebe que o caminho é muito maior do que só o álcool. Por isso que quando você começa a se enxergar como heroína da sua história e começar a agir dentro do ciclo da sobriedade, parar de beber, a pessoa que você ama, mesmo que hoje ela não queira parar, você vai contaminar, vai transbordar tanto isso de você, que a sobriedade é consequência, né? Você vai ser capaz, a partir dessa mentalidade, de entender as ferramentas que vão ser entregues para você. Tem gente que fica tão ansiosa, e eu estou falando de emoções de uma forma geral aqui, que às vezes entra numa live minha ou assiste um vídeo e fala: ai meu Deus, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? E eu entendo, tá? Eu não quero minimizar o teu sofrimento. É o contrário, por isso que eu estou te dizendo isso. Porque minimizar o teu sofrimento é deixar você agir assim, igual uma vítima, igual uma coitadinha, e deixar você se ferrar e quebrar a cara. Mas eu estou te dizendo para te ajudar nisso. Que se você tiver essa postura de, ah, meu Deus, desespero, ah, me salva, sempre esperando que vai vir alguém de fora para te salvar. Não, alguém pode trazer um caminho, né? O que eu mostro no curso ACA para minhas alunas é o caminho. Passo a passo. O caminho de como fazer. Mas ele passa por uma mudança de mentalidade. Ele passa por uma postura de você assumir para a sua vida o que você quer. Porque é mais gostosinho ficar onde você está, mas você vai se ferrar, você já está vendo, você já está se ferrando. Você vai culpar quem? Pode culpar. A vítima profissional faz isso o tempo todo. E aí ela vive rodando no ciclo do alcoolismo sem sair do lugar. Mas daí a vida dela é previsível, né? Sempre a mesma porcaria. Até vir uma notícia ruim, né? Até vir uma tragédia de uma hora para outra. Daí resolve acordar. Você percebe como tem muita coisa parecida com o que você enxerga do alcoolista dentro de você? Dentro de você. Às vezes uma arrogância, uma falta de humildade, acha que já sabe tudo, já fiz tudo. É o quê? Isso também você não sabendo controlar as tuas emoções. É você também cedendo a tuas emoções. É você evitando a situação, porque no fundo você sabe que na maioria das vezes essa raiva toda, ela é só de fachada, ela é só uma maquiagem para esconder o teu medo. O teu medo de continuar como tudo tá. O teu medo de daqui a pouco apostar e de começar a se sentir heroína na tua vida, começar a dar energia para isso, começar a se esforçar para resolver isso, e aí você não conseguir. Porque talvez tenha na tua cabeça uma crença errada de que se eu não consigo de primeira, eu sou um fracasso. E aí você não tenta, não se esforça, não evolui. Esse é o ciclo do alcoolismo, tá entendendo? É o ciclo do alcoolismo. O ciclo da sobriedade, ele envolve você, sim, tolerar quebrar a cara. Porque ninguém aprende a andar sem cair. Ninguém aprende a fazer nada. O meu filho de 6 meses está começando a introdução alimentar. E toda a fruta que ele pega, você não acredita que ele vai conseguir comer. Porque parece horrível. Eu não sei se você já viu um bebezinho começando a se alimentar.
Ele faz uma cara feia, ele tem até uma coisa chamada gag, fica uma coisa até assustadora para quem não entende. Você, meu Deus, isso não vai dar certo. Sim, então vai deixar o resto da vida tomando leite. Não. E o bebezinho, a criancinha, né, o bebezinho, ele não desiste porque tá difícil. Mas em algum momento da tua vida você passou a aceitar a derrota. E aí os teus sentimentos... Aí como é que você vai controlar os teus sentimentos quando a tua vida tá uma droga e você não tá fazendo nada de produtivo para mudar isso? Vai ser difícil. Só que como é que você tem que entender? O que você precisa entender então? Que, os sentimentos que você tem não são sinais da realidade, não são sempre sinais da realidade. Não, você não é uma pessoa que tem a perfeição de, se eu estou sentindo é verdade. Não. Muitas vezes os seus sentimentos eles são inclusive errados. Todo mundo tem isso. Né? Tô me sentindo, isso é uma excelente notícia, porque se você está se sentindo impotente e achando que não tem solução, não tem futuro, isso é só um sentimento. Não significa que não tem esperança. Não significa que não é possível. Não significa mesmo. Quando você tem raiva dele, não significa que ele é uma pessoa má. Né? Se você está com medo, nem sempre significa que existe um perigo que precisa ser evitado imediatamente. Mas só qual que é o pior? Uma coisa que te barra de lidar com as tuas emoções. Sabe qual que é a primeira coisa que te barra? Né? Claro, tem essa... Primeira coisa é a mentalidade. Né? Você se achar uma vítima, coitadinha, começar a ter pena de si mesmo. O sentimento mais cruel que existe que uma pessoa pode ter é pena de si mesma. Né? Só que é o seguinte, a segunda coisa que mais vai te impedir de lidar com os teus sentimentos, com as tuas emoções, é você não reconhecê-las. Você não ter familiaridade com os teus sentimentos. Por exemplo, você já viu uma pessoa que tá bufando de raiva, tá gritando, tá brava, assim, tá falando um monte de coisa, xingando todo mundo. Aí você olha pra ela e fala, ô fulano, você tá irritado hoje, né? Aí ele vira pra você e fala, não tô não. Não tô sentindo nada, eu tô bem. É mentira. Ou a pessoa, não é que é mentira, a pessoa não percebeu. Quer dizer o quê? Essa pessoa tá tão desconectada de si mesma que ela tem sentimentos que ela não reconhece. Quando chega alguém falando assim, Vitor, eu acho que não é possível, na minha situação, eu fazer quem eu amo parar de beber. Vitor, sabe qual que é a verdade? Eu não tenho tempo para isso. Vitor, eu não tenho como investir nisso, Vitor. O que na verdade, muitas vezes, a pessoa está tendo por trás disso? Medo. Medo de fazer uma coisa de verdade, medo de se esforçar, medo de se comprometer e não conseguir sucesso de cara, de primeira, porque não acredita em si mesmo. Porque se enxerga como um fraco, como um coitadinho, porque não entende que no mundo real a gente evolui gradativamente. Eu acho tudo tão difícil, Vitor. Sim, é mais um dos motivos do porquê você tem que se comprometer. Mas eu tenho tanto medo de não dar certo. Quando você não tem medo, quando você tem medo de não dar certo, é natural. Só que se você fugir do seu medo sempre, você vai virar uma pessoa medrosa. Você vai virar uma pessoa fraca. E aí o mundo vai te engolir. Por culpa tua. Você tem que enfrentar os teus medos. Você tem que se colocar em situações de desconforto na vida também. Porque senão, olha, no cérebro a gente tem uma parada que é a seguinte. Existe um equilíbrio muito natural. Quer dizer, o que é natural significa o quê? Que não depende do que eu quero, do que você quer, não tem uma forma de contornar isso. A gente tem um equilíbrio entre dor e prazer. Né? Se você fica fugindo dos seus sentimentos ou cedendo a eles, como se fosse sem fazer esforço na sua vida, sem se comprometer, sem aceitar desconforto, você vai estar tentando puxar mais prazer, roubando. Você está fugindo do que a vida te apresenta. E aí o seu cérebro vai criar dor. E cada vez mais dor. Aí você vai tentar fugir cada vez mais dos teus sentimentos, o teu cérebro vai criar cada vez mais dor. Você vai tentar não olhar para o problema que está na tua casa, esse problema vai fugir, vai chegar com tudo na tua cara. Vitor, mas eu estou acostumada já, é o jeito dele. Sim, está acostumada. É porque você mente para você mesmo sem perceber, sem se avaliar. Aí você começa a sentir, Vitor, eu sinto às vezes que eu não tenho mais identidade. Eu sinto que eu não consigo mais cuidar de mim.
porque eu estou cuidando demais do outro. Covardia, mentira falar isso. Se você não está conseguindo cuidar de você, você não está cuidando de ninguém. O resto é história. Primeiro você tem que começar a entender que a responsabilidade é sua. Ah, eu fiquei cuidando do outro. Sim, não cuidou de ninguém. Você se atrapalhou. Aí você não consegue, aí você está com dificuldade de começar a perceber o teu estado emocional. E aí as emoções são o quê? As emoções são como se fossem uma bússola, como se fosse um sinal, como se fosse um indício. Elas não são sempre verdade, mas elas sempre estão tentando nos dizer algo que é importante de observar. Por exemplo, você está com medo de não dar certo, né? Você está com medo de não conseguir. O que significa esse medo? Significa que essa parada é muito importante para você. Significa que isso é muito relevante na sua vida. Você está entendendo? Agora, tem uma pergunta aqui que surgiu que é a seguinte. A Priscila está perguntando: devemos esconder o nosso medo do alcoolista? Não, nem sempre. Não precisa esconder o medo. Você pode até falar às vezes do teu medo. É que olha a diferença de quem está no ciclo do alcoolismo e quem está no ciclo da sobriedade falando que tem medo. Quem está no ciclo do alcoolismo chega e olha e fala: ah, meu Deus, você vai Nossa, você vai ter um acidente. Nossa, meu Deus, você vai cair daí. Nossa, você vai morrer. Meu Deus do céu, você não percebe como isso é perigoso? Nossa senhora, mas você acha que isso vai dar certo? Isso é a vítima falando que tem medo. Você viu ela falando que tem medo? Você ouviu? Você entendeu que tinha medo? Mas é assim que a maioria fala. Vê o alcoolista lá fazendo uma coisa. Não, você não pode fazer isso, está errado. Porque a vítima não assume responsabilidade pelos próprios sentimentos. Quem está no ciclo do alcoolismo, se enxergando como uma vítima, não assume responsabilidade. E aí vai comunicar para o outro uma coisa toda bagunçada. Porque a verdade seria o quê? Você pode falar assim: olha, eu tenho medo que você saia para dirigir depois de beber. Se você falar que isso é perigoso, e até é perigoso, você não está falando do seu medo. Então não é que você tem que esconder o medo. Só que é o seguinte: não é o alecrim do campo, não é porque você tem medo que todo mundo tem que te obedecer, não. Já percebeu isso? O mundo não gira em torno do teu umbigo. Não é porque você vai demonstrar os seus sentimentos que os outros têm que acudir o teu sentimento imediatamente. Isso não existe. Seu sentimento é sua responsabilidade. Então não é que você tem que esconder ou mostrar os sentimentos. Quando você for mostrar, seja honesta. E não fica inventando um monte de coisa para se afastar do que está dentro do teu coração. Porque senão você só cria confusão. Eu tenho medo. É assim que fala. Eu tenho medo de quê? Daquilo que eu acho. O problema é você falar, ao invés de falar que você tem medo, você falar que aquilo é perigoso. Isso é perigoso. Por quê? Aí você está numa posição de autoridade, de arrogância, você sabe. E aí vai lá, não acontece nada, aí você fica você perde a moral. Agora, quando você fala que você tem medo, é mais claro, tá entendendo? É mais claro. Mas não te dá direito de ganhar. Ah, não, tá com medo, agora eu vou fazer tudo porque, não, minha mãe falou que é errado. Então ela fica ansiosa, ela fica preocupada quando eu saio à noite com meus amigos. Então eu não vou mais sair porque eu não posso deixar minha mãe com medo. Esse é o perfeito ciclo do alcoolismo. Porque se esse menino fizer isso, essa menina fizer isso, ela vai estar matando a autenticidade dela. E ela vai estar se enxergando como uma vítima. Porque vítimas acham que elas são responsáveis pelos sentimentos dos outros e que os outros são responsáveis pelos meus sentimentos. Ninguém, vou te contar uma notícia que eu não sei se você já sabia, mas ninguém pode te deixar com raiva. Ninguém tem esse poder. A raiva vem de você e daquilo que é importante para você. Os seus sentimentos, eles não falam a respeito dos outros, eles falam a respeito de você. Tá entendendo? E aí o que acontece? Aí vai lá, você vê, mas Vitor, eu fico muito decepcionada, eu fico irritada, eu fico com medo, porque assim, são tantas idas e vindas, eu vejo ele, e às vezes ele promete que vai parar de beber, mas ele não para. Meu Deus, né? Você tá se achando uma princesa da Disney, achando que vai chegar um príncipe encantado com um cavalo branco e vai salvar a vida do teu filho. Acorda.
Você não é a vítima da história. A vítima da história não vai conseguir fazer isso aí. Ou você escolhe continuar sendo vítima, que não fazer nada é escolher isso, ou você escolhe se comprometer e passar a você ser a heroína da sua história, ao invés de ser a pessoa que só reclama que o outro não faz o que você quer. Você não percebe que a pessoa, muitas vezes, ela não está nem conseguindo fazer? E aí você fica jogando na cara da pessoa a sua decepção, porque, meu Deus, ninguém pode mexer com a mamãe. Ah, mamãe, acorda, você que é adulta. Se você não se mexe, quer cobrar que o outro vai se mexer? Você é parte do problema. Né? Peço licença para quem está chegando agora e talvez não está pronto para ouvir isso, mas a gente está avançando, né? Conforme a gente está avançando nas lives aqui, a gente precisa falar direto. Porque sim, vai ter uma divisão aqui no meio desse conteúdo que eu estou fazendo. E eu quero essa divisão. Vai ter gente que vai querer e vai falar, Vitor, eu sou uma vítima, eu vou continuar a ser uma vítima. Beleza, tchau, vá procurar o teu conforto. Porque esse conforto que você acha que vai conseguir se achando uma vítima, vai te trazer uma dor profunda e eu não quero estar perto disso. Agora, se você assumir responsabilidade pelo que você quer e pelos seus sentimentos, sem ficar falando que você é coitadinha, que você não vai conseguir controlar suas emoções, nunca. Nunca, esquece. Nada que eu vou dar várias dicas aqui, nenhuma delas vai servir para você, porque você é melhor que tudo, porque você é a melhor pessoa de todas, né? É uma arrogância tão grande, mas ele promete e não cumpre. Sim, você nem entende o que está acontecendo e fica com raiva. Olha como você se prejudica, olha como você se maltrata. Olha como é importante esse trabalho dentro de você primeiro. Tá entendendo? Senão não adianta. Eu vou te dar um outro exemplo aqui de uma aluna minha. Que ela estava se enxergando como uma vítima e ela resolveu, né? Ela entrou no curso A e resolveu que ela queria mudar o papel da história da vida dela. Ela queria ser heroína, não a vítima. Ela queria causar mudança, ela queria viver essa mudança, sem ficar esperando cair do céu, igual uma vítima profissional. E o que ela fez? Ela entrou no curso A para ajudar uma irmã que morava em outro país. Vai vendo, morava em outro país. E ela ficava tão apavorada com os próprios sentimentos que ela sufocava a irmã. Ela ligava para a irmã e falava, meu Deus, como é que você está hoje? Minha irmã, você está bem? Você não está? E ela achando que estava passando uma imagem de amor. Ela achando que estava passando uma mensagem de apoio. Porque na cabeça da vítima, ela não consegue enxergar que ela está sendo o problema. A irmã ficava sufocada, desesperada para não atender esse telefonema mais. Porque, no fim das contas, ela estava jogando toda a responsabilidade do medo dela, da angústia dela, nas costas da irmã, que já estava com muitos problemas. Não podia carregar mais esse fardo nas costas. Ela estava muito doente. A cabeça intoxicada pelo álcool, com todo esse problema de motivação, e ainda tendo que lidar com os sentimentos da bonita. E eu peço licença, estou sendo um pouco mais duro hoje, mas é porque ela me disse que queria muito ter enxergado isso antes, ela não conseguia enxergar. E ela começou a enxergar isso, e ela começou a pensar, não, é verdade, cara. Por isso que a minha irmã não quer mais falar comigo. Por isso que ela não está atendendo mais o telefone. Por isso que ela me bloqueia. E aí só depois de semanas eu consigo falar com ela. E aí a partir desse momento, esse clique, essa mudança, ela começou a enxergar, não, é verdade, eu tenho que respeitar mais ela. Eu tenho que parar de jogar nas costas dela toda a minha expectativa. Porque a vida não sobe até onde estão as nossas expectativas. Ela desce até onde estão nossas habilidades. Né? Não adianta chorar, tem que se esforçar. Mas chorar pode ser bom. Chorar, colocar pra fora, é uma coisa importante. Mas você não vai fazer isso com a pessoa errada, no momento errado, do jeito errado. Isso é bagunça. Tá entendendo? Teus sentimentos são importantes, mas eles são teus. Ninguém te deve nada. Né? A não ser que você esteja vivenciando o papel de vítima. E aí, essa irmã, ela me contou que ela começou a reconhecer os próprios pensamentos. E começou a ver que ela fazia muitas previsões que eram exageros de risco. E que ela levava a irmã a evitar ela. E isso fazia com que ela ficasse mais ansiosa. E aí, como é que ela vai controlar as emoções? Se ela tem medo realmente que a irmã aconteça uma tragédia com ela, realmente era um risco, era possível, e tudo que ela fazia
né? Era jogar a ansiedade em cima da irmã dela e a irmã dela se afastava dela. Aí ela ficava mais ansiosa, mais cobrando, mais enchendo o saco, tá? Falar a palavra correta, né? Mas sendo mais didático. E a irmã se afastava mais. Então percebe? Ciclo do alcoolismo. E aí essa irmã que estava já com o alcoolismo, com esse problema, se sentia, depois ela conseguiu saber, porque daí criou mais conexão, porque ela passou a assumir responsabilidade pelos sentimentos, a irmã começou a confiar um pouco mais nela. E aí depois ela falou que tudo isso fazia ela se sentir absolutamente sozinha. E ela estava achando que estava apoiando. Mas não, ela estava olhando somente para si própria. E olha, eu não quero que você se sinta mal, mais mal do que precisa. Mas quando a gente está sofrendo, quando as coisas estão difíceis, é muito mais fácil para nossa cabeça ir para um papel de vítima e não enxergar mais ninguém. Eu só enxergo a mim mesmo. Eu passo a esperar coisas dos outros, mas eu não me enxergo mais. Eu não enxergo mais que eu estou sendo um babaca, eu não enxergo mais que eu estou sendo um chato, e eu paro de me importar com isso. Eu quero ver o circo pegar fogo, mas eu fico esperando que vai vir alguém para me aplaudir, para fazer tudo ficar bem. Como se fosse uma criança. Realmente, uma criança precisa disso. Que chega o pai e a mãe, a criança não consegue nem andar. Aí ela começa a ir para um lugar errado na casa, né? O pai e a mãe vai lá e pega ela e coloca no lugar. Só que você não é mais criança, né? Então você vai chamar quem para te salvar? Então se comporta como adulto, isso é uma boa maneira de começar a controlar suas emoções. Né? Por exemplo, agora, se eu estou falando isso e está te dando raiva, um adulto sabe ouvir, sabe lidar, sabe olhar para si mesmo. E quem quer crescer de verdade, tolera o desconforto. Porque eu estou dizendo um negócio chato, eu sei. Eu estou enfiando a agulha embaixo da unha de muita gente aqui. Só que, cara, a gente tem que limpar isso. A gente precisa fazer uma limpeza nisso. Porque senão você não vai parar de sofrer. Você consegue entender isso? Você consegue entender que se você não parar de se enxergar como um coitadinho, você não vai lidar com as suas emoções de jeito nenhum. E as ferramentas que eu vou te dar agora, você vai ignorar, vai jogar fora. Vai jogar fora. Então o que você tem que fazer? Algumas dicas que eu vou te dar agora que são assim, ó, basais, que todo mundo tem que estar fazendo. Se não está fazendo isso aí, você está de brincadeira e você vai sofrer por causa disso, e isso talvez seja o motivo de você não conseguir controlar suas emoções. Vão acompanhar comigo, ver o que você está fazendo. Para controlar suas emoções, não é negociável. Algumas coisas não tem negócio. Se você não fizer, você não vai conseguir. Ou vai conseguir com uma performance muito menor. E a gente está falando de uma coisa séria aqui. A não ser que você esteja levando na brincadeira. Se você está levando a sério, você precisa cuidar, por exemplo, da sua saúde física. Sua saúde física. Como é que cuida da saúde física, Vitor, que eu não me lembro mais? Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Exercício físico regular. Não tem conversa. Se você não faz exercício físico, o seu cérebro sofre. Nós somos animais que evoluímos há muito pouco tempo de uma forma muito rápida. Então a gente tem uma necessidade de mexer o corpo. Se você não está fazendo exercício físico regular, pelo menos, no mínimo, tiver para começar, pelo menos 3 vezes por semana e pelo menos 30 minutos. Senão você está de brincadeira. Tem que fazer o quê? Comer igual um adulto. E igual uma criança que tem que comer também. Todo mundo tem que comer. O quê? Comida de verdade. Tomar água de uma forma decente. Parar de comer lixo o tempo todo. Né? Come mal pra caramba. Como é que teu cérebro vai funcionar bem? Não vai funcionar bem. Você tem que dormir bem. Todo dia. E sabe o que isso significa? Dormir todo dia no mesmo horário e acordar todo dia no mesmo horário, incluindo sábado e domingo. Vitor, o que isso tem a ver com as emoções? Tem tudo a ver. O sono é um dos momentos mais importantes para o nosso cérebro regular. Ele armazenar as memórias e ele fazer literalmente uma limpeza no nosso cérebro para você poder no outro dia ter capacidade de tomar decisões, poder preservar a área do cérebro
que é responsável por controle emocional, que é o córtex pré-frontal. Ele também faz isso. E ele, para funcionar, ele precisa de sono. Você precisa tratar doenças. Se você tiver alguma doença física, tem que tratar. Ah, Vitor, eu tenho depressão. É uma doença séria. Tem tratamento. E a imensa maioria das pessoas melhora. Não seja covarde de usar a tua posição de vítima se escondendo atrás de um diagnóstico sério. Você está sacaneando muita gente. Não faça isso. Ah, Vitor, eu tenho depressão, por isso que eu não posso fazer nada de bom pela minha vida. Para de ser covarde. Porque quando você fala um negócio desses, você atrapalha muita gente. Depressão é coisa séria. Precisa de tratamento. Mas não é desculpa para você passar o resto da sua vida botando a culpa nos outros, não. Tá entendendo? A não ser que você não queira evoluir. Tá entendendo? Outra coisa que vai te ajudar muito, tentar pensar mais racionalmente. O que é isso? Quando vem uma emoção intensa, às vezes a gente já interpreta uma coisa que não tem nada a ver e já começa a ir na frente, já se, né? Igual um doido já reagindo. Né? Você acha que alguém te xingou, o alcoolista chegou em casa um pouco mais tarde. Você acha que ele te odeia, que ele não se importa com você. Você pensa só nas suas coisas. Aí você vai morrer de raiva. Então, busca treinar, ser mais racional. Pensa, não, peraí. O mundo não gira em torno do meu umbigo. A pessoa está fazendo isso, mas ela tem os motivos dela. Eu não preciso gostar, eu não preciso aceitar, mas não é tudo sobre mim. Não é porque não me ama, não é porque não me respeita. Porque o mundo não gira em torno do meu umbigo. Começa a ser mais racional. Que eu sei que falar agora é bem mais fácil. Por isso que é um treino. Você tem que ter essa intenção de fazer isso. E aí você não vai conseguir várias vezes. Aí você vai continuar fazendo. Aí você vai praticando, vai exercitando, o seu cérebro vai ficando mais preparado para fazer isso. E aí você vai conseguir fazer mais isso, controlar mais, ser mais racional. É uma boa maneira de controlar as emoções. Outra coisa, essa aí é nota 10, viu? Daqui 10 anos vai ser uma piada, vai ser uma coisa assim, provavelmente as pessoas vão falar, daqui 10 anos, da mesma forma que falam para quem não faz exercício físico, todo mundo sabe que fazer exercício físico é necessário, é importante, quem não faz vai morrer mais cedo, vai ter uma vida horrível, vai ficar acamado e além de ser infeliz. Então fazer exercício físico não é opcional. Quem não faz é teimoso. Teimoso, vai pagar o preço por isso. Agora, outra coisa que faz muita diferença, que eu recomendo que você faça, é meditação. Que é um estilo, é uma técnica de atenção plena, em que você presta atenção no momento presente, nas suas sensações corporais. Tem várias meditações guiadas aí na internet, né? Vários aplicativos como Headspace, Lojong, Meditopia. Tem vários profissionais que trabalham com um grupo de meditação para você aprender a meditar e passar a fazer pelo menos 10 minutos diariamente. Porque quando você para 10 minutos e se concentra no momento presente, na sua respiração, no teu corpo, faz isso agora. Você está me assistindo agora, observa como é que está o teu corpo. Como é que está a sensação da bunda na cadeira, dos pés no chão. Como é que está a tua respiração? Você está respirando mais pelo peito ou pelo abdômen? Você percebe só de você como é que está as tuas mãos, como é que está a temperatura do ambiente. Você está tensa? Você está mais relaxada? Como é que você está? Esse pequeno exercício de agora você voltar a tua atenção para o teu corpo já é uma micromeditação. Se você fazer isso, exercita áreas do cérebro que vão te levar a ser mais racional, que vão te levar a conseguir decidir um pouco antes. Sabe aqueles 2 segundos? Às vezes tudo o que a gente precisa são 2 segundos antes de agir. 2 segundos para pensar. Isso pode fazer toda a diferença do mundo, esses 2 segundos. Então, se você exercita isso, você vai ganhar esses 2 segundos. Se você sempre está fazendo tudo descabelado, não tem rotina, não dorme cada dia um horário, come cada dia um horário, nunca coloca na rotina praticar coisas positivas, vivenciar coisas agradáveis.
Você vai desbalancear toda a química do seu cérebro. Você nunca faz um negócio que te dá prazer. Está sempre cumprindo só obrigações. Sempre esperando acontecer alguma coisa para você fazer algo que vai se sentir bem. Ah, tem que chegar final de semana. Daí final de semana não dá certo o plano, daí você fica sempre se sentindo mal. Ah, Vitor, mas a minha situação hoje está muito difícil. Como é que eu vou simplesmente sair de casa, colocar um fone de ouvido, dar uma volta ouvindo minha música preferida? É por causa da situação estar difícil que você precisa, criatura, se mexer e fazer introduzir no seu dia a dia, na sua rotina, coisas que te deem prazer. Vitor, mas eu não sinto prazer em nada. Pode ser falta de comer bem, falta de rotina, falta de exercício. Pode ser depressão, pode ter que ser... Então vai se tratar. Não é normal. Ah, mas a situação está difícil. E tem que se mexer para resolver as coisas da sua vida, ao invés de ficar só evitando. Tá entendendo? Faz sentido a loucura isso? Então, vamos ver quanto tempo já deu aqui. Então é o seguinte. Eu não estou falando aqui... Eu vou respirar um pouco. Enquanto isso, me conta aqui nos comentários. Se você está me acompanhando agora, coloca a hashtag novato ou novata. Se você me acompanha há mais tempo, coloca a hashtag veterano ou veterana. Ou se você é aluno do curso ACA, coloca para mim aqui família ACA, para eu saber. Né? Hoje está sem massagem, como diria o outro. Né? Então qual que é o problema aqui? O problema é você, né? Vamos resumindo e a gente vai avançar. O jeito errado daí. Depois o certo e uma dica prática. Então, né? Tem gente que está falando assim, ah, Vitor, mas olha só, a minha filha ela é alcoolista e ela é borderline, é difícil conviver com ela. Tá bom, eu acredito em você. Mas isso sendo do jeito que é, o que é o melhor que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer quando uma coisa é difícil é aceitar a realidade. Sim, eu tenho um filho que tem alcoolismo. Sim, eu tenho uma filha que ela tem acessos de raiva e é muito difícil conviver com isso. Exige muito de mim. Sim, eu casei com uma pessoa que tem alcoolismo e eu não queria. Eu queria que ela não tivesse isso, mas eu casei e agora tá assim. Sim, eu fui demitido. Sim, eu sou sustentado pelo alcoolista. E isso dói. Sim, aceita a realidade. Você não vai parar por aí, mas você vai aceitar a realidade. Porque quando você aceita a realidade, você para de se debater contra ela. Você para de inventar um mundo de fantasia. Quando você aceita a realidade, você não tem como entrar no papel de vítima. Porque vítima não é a realidade. Aceitar a realidade dói. Você olha assim, poxa, eu fiz escolhas na minha vida que não eram as melhores, eu tenho sido vítima, ou eu não tenho agido para ser parte da solução, e eu gostaria. Só que isso dá uma paz inicial, já que é muito importante. Te coloca, te centra. Tá entendendo? Te centra no momento presente para entender, ó, está ruim, beleza, está ruim, e agora se comprometa. Aceita a realidade como ela é, do jeito que ela é. Sim, você não tem certeza do que vai acontecer. Sim, é perigoso. Sim, dói. Sim, vai dar trabalho. Agora se comprometa com a mudança que você quer que aconteça. Você aceita a realidade e se compromete com o caminho que vai te levar a sair disso. Senão você tá de brincadeira na tomateira e você vai sofrer mais. Você vai sofrer mais, não tem como. Tentar fugir, eu vou colocar para baixo do tapete tudo que me incomoda. Você vai sofrer mais. Você ficar dizendo, mas o fulano culpando os outros, não é aceitar a realidade. Sim, tem muita coisa que não é como eu quero. Sim, tá chovendo lá fora, então eu levo guarda-chuva. Porque eu não vou reclamar, nossa, não fez sol hoje, tá chovendo lá fora. E aí sai de casa, se molha e fala, nossa, que droga, estava chovendo. Não, você se molhou porque você não pegou o guarda-chuva. Sim, era melhor que estivesse fazendo sol. Mas e aí? Vai ficar reclamando? Vai ficar se queixando que não é do jeito que você queria? Ou você vai pegar um guarda-chuva e vai andar? E vai pro teu compromisso?
Você está entendendo? É assim com a vida. Beleza, tá difícil, mas e aí, o que você vai fazer a respeito? Ok? E eu não estou falando aqui para você simplesmente ignorar que as coisas estão ruins, né? Mentir para si mesmo, começar a pensar positivo. Não, agora eu vou pensar que vai tudo dar certo. Não vai dar tudo certo, vai dar muita coisa errada. E para dar certo, você tem que fazer até dar certo. Existe uma grande diferença entre você esperar que tudo vai dar certo e você fazer até dar certo. E o pior que você pode fazer é, eu vou entrar nessa para ver se vai dar certo. Aí vai dar errado. Porque nada em bom na vida funciona assim. Eu vou casar com essa pessoa para ver se vai dar certo. Não, o casamento não vai funcionar desse jeito. O casamento vai funcionar na medida em que você fizer ele dar certo. Você fizer, você não ser a vítima, você ser a heroína da história. Você está entendendo? Só que tem gente que acha que, eu não gritar com o outro significa eu calar a boca, então eu vou ficar quieto e não vou falar mais nada. Não é sobre isso. Isso é vítima. Isso é a vítima. Não, agora o Vitor falou que eu não posso gritar, então eu tenho que ficar quieta. Claro que não. Você tem que fazer alguma coisa que seja produtiva. Senão você vai estar piorando a tua própria situação. E a tua vida não é a minha. É a tua. Tá entendendo? Então o que você precisa? Né? Além dessa mudança de mentalidade, você precisa de técnicas. Existem técnicas para lidar com sentimentos. Por exemplo, no curso ACA, há algum tempo, eu dou de bônus para as alunas um curso inteiro só sobre como lidar com a ansiedade. Em que lá a gente mapeia os padrões de pensamento, a gente corrige esses pensamentos, porque pensamentos que não são racionais, eles atrapalham muito. E lá você tem técnicas também, né? Técnicas comportamentais. Você vai, dependendo do tipo, às vezes você acha isso também, dependendo do tipo de terapia que você faz, você aprende a lidar com as emoções também. Não é só uma coisa passiva. Você aprende técnicas para lidar com os seus próprios sentimentos. Né? Tem técnicas que são óbvias e você ignora. Tem outras que você talvez tenha que aprender ainda. Quer ver 3 técnicas que você ignora e que são muito importantes? Dormir, comer, se exercitar. A maioria não faz nem isso. E aí fica procurando, onde é que eu vou achar a solução mágica? Sim, no mesmo mundo de fantasia que você está vivendo, lugar nenhum. Está perdida no espaço. Então acorda, não adianta sonhar só, vamos acordar e vamos executar isso daí. Começa pelo básico. Não tem como. Vai tirar da onde? Saúde, se você não cuida do básico. E aí tem técnicas, esse é o jeito certo. Né? Você se enxerga como, eu sou a pessoa que vai trazer a solução para a minha vida e começa a buscar conhecimento. Buscar técnicas para fazer. Você não precisa nascer sabendo, você não precisa já conseguir. É isso que trava muita gente. Eu acho que eu já deveria conseguir. Não. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce perfeito. Não, a gente vai entendendo, vai aceitando os problemas e vai buscando informação no melhor lugar possível. Tá entendendo? Você vai fazer no melhor lugar possível. Você vai fazer o melhor que você pode com a situação que você tem. Porque o mundo não é sobre você receber as melhores cartas. É sobre como você vai jogar da melhor forma com as cartas que você tem. Mesmo que às vezes você tenha vontade de chutar o balde. Mas você não chuta o balde por quê? Porque você sabe que você vai ter que buscar. Saber que você vai ter que buscar o balde faz você não chutar o balde. Porque se você fica chutando o seu balde o tempo todo, você que é o seu inimigo. Não adianta ficar procurando fora de você. Tá entendendo? Então eu vou te dar um exercício prático. Um exercício prático, rápido, para você começar a treinar. Isso é um treino, não espere conseguir de primeira, mas se você se comprometer a fazer isso, eu te garanto que você vai já começar a ter benefício. Que é o quê? Quando você se sentir alguma emoção, irritado, ansioso, culpado, com medo, com vergonha, para um pouco para olhar o que está acontecendo no teu corpo. Você vai parar, vai observar, onde é que eu tô? Tô irritado, tô incomodado, tô com raiva, tô com vergonha, sei lá, tô com um sentimento aqui, tô triste. Para um pouco. Comece a examinar em seguida os teus pensamentos. O que está passando na tua cabeça?
provavelmente, certamente, vai ter pensamentos que vão estar ligados ao sentimento que você está tendo. Por exemplo, tá triste, com raiva. Ah, meu filho recaiu. Eu pensei em desistir. Meu marido recaiu. Pensei em desistir porque, nossa senhora, comecei a perceber que eu estava triste. Daí para e pensa, o que está passando na minha cabeça? Ah, está passando na minha cabeça que isso nunca vai melhorar. Está passando na minha cabeça que eu estou perdendo tempo. Está passando na minha cabeça que não há esperança. Aí você vai e anota isso no papel. Anota esses pensamentos. É impossível. Nunca nada vai mudar. Não há esperança. Estou perdendo tempo, por exemplo, né? E aí você vai observar e vai olhar. Isso é verdade? Todas as evidências que existem hoje é de que nunca vai melhorar. E sim, daí você pensa, não, melhor eu vou fazer, agora eu vou parar de ser trouxa e vou começar a me revoltar. Escreve isso. É o teu pensamento. E aí você avalia, racionalmente. Você precisa escrever ele, você precisa tirar da cabeça. Porque senão você não vai conseguir. Tem que tirar da cabeça. Bota no papel, escreve. Aí você olha para o que você escreveu e pensa, é mesmo? Vai fazer o advogado do diabo. Você vai fazer o quê? Vai tentar defender o outro lado. É mesmo? É mesmo? O melhor que eu posso fazer é me revoltar. É. Não há esperança. É mesmo? É isso? Então, isso que aconteceu, essa recaída agora é um significado de que eu preciso me rebelar. E essa sua rebeldia toda, essa sua revolta, vai trazer o que para sua vida? É mesmo? Isso que é o melhor? Aí você começa a ver que os teus sentimentos vão começar já a baixar um pouco a bola. Porque eles estão muito ligados aos pensamentos. Isso vai te ajudar já, vai começar a te ajudar, né? Porque você dá a chance de diferenciar o que são os pensamentos mais imediatos e sem filtro e o que é a perspectiva realmente do que está acontecendo. E às vezes tudo que a gente precisa é de uma perspectiva. Né? Nunca aconteceu de você estar com a cabeça muito negativa uma noite, assim, pensando que tudo ia dar errado, que, nossa, eu preciso desistir de tudo, aí tudo é um lixo. E aí você dormiu uma noite bem, foi dar uma volta e começou a olhar com uma outra perspectiva. O que aconteceu? Você conseguiu ser mais racional a respeito daquilo. E você pode trazer esse benefício com muito mais intensidade e mais frequência se você começar a fazer esse tipo de exercício mesmo. É técnica. É técnica. Tem técnica para tudo, inclusive para lidar com sentimentos. Né? Você pode lidar sem técnica? Pode, mas é muito mais difícil. É muito mais tempo que você perde. Você está entendendo? Você precisa sair do automático. Sair do automático, a cabeça da vítima, o conveniente. Ficar no automático é o mais conveniente. É o mais agradável, gostosinho, mas é o que te torna fraca. É o que te torna mais triste. É o que te torna infeliz. Você tem que estar sempre tendo consciência do que você está fazendo e comprometida em direção ao teu objetivo. Você está entendendo? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado e tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve em todas as minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!